Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui de novo com a gente no Positivo e Próspero. Aqui é o nosso cantinho para a gente cultivar junto harmonia, prosperidade. Olha, sintam-se em casa, de verdade. Isso aí, um espaço para a gente crescer junto. E a gente continua a nossa jornada, né? Pelo clássico Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Um livro, olha, lá dos anos 30. Antigo, né? Mas impressionante como as ideias ainda batem forte hoje em dia. Totalmente. E estamos avançando. Chegamos agora no capítulo 5. Isso mesmo. O capítulo chama Conhecimento Especial e o subtítulo é bem direto ao ponto: Experiências pessoais ou observações. O quarto passo rumo à riqueza. E é bom lembrar, né? Hill vai construindo a ideia passo a passo. Então, para quem está chegando agora... Ah, sim, boa. Vale muito a pena ouvir os episódios anteriores aqui no canal. Ajuda a pegar o fio da meada, porque as ideias se conectam bastante. Exatamente, fica a dica. E olha só, nesse capítulo tem umas sacadas bem... contraintuitivas, talvez, sobre conhecimento e sucesso. Tipo, será que saber um monte de coisa geral ajuda mesmo a ganhar dinheiro? E como que gente como o Henry Ford, que nem teve tanta escola assim, construiu aqueles impérios, né? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar nessas ideias e ver o que dá pra gente tirar pra nossa vida agora em 2025. O ponto de partida do Hill é fazer uma distinção, assim, crucial. Conhecimento geral versus conhecimento especializado. E ele é bem direto, né? Diz que conhecimento geral, por mais vasto que seja, tem pouca utilidade prática para acumular dinheiro. Ele até usa o exemplo dos professores universitários. Pessoas com um saber imenso, né? Mas que muitas vezes não acumulam grandes fortunas. Por quê? Porque a especialidade deles geralmente é ensinar o conhecimento, não necessariamente organizar esse conhecimento para fins financeiros, digamos assim. Entendi. E isso meio que desmonta aquela frase feita, né? Conhecimento é poder. Pois é, Hill discorda um pouco disso. Ele diz, olha, não é bem assim. Conhecimento, para ele, é só poder potencial. Só vira poder de verdade quando a gente organiza isso em planos práticos, sabe? E direciona para um objetivo claro, como no caso do livro Acumular Riqueza. Faz sentido. É como ter as peças do quebra-cabeça, mas não saber montar. Exato. E ele viu uma falha nisso lá na época dele, e talvez ainda hoje, né? O sistema educacional ensinava a gente a juntar fatos, mas não a organizar e usar isso de forma estratégica. E para mostrar o que seria essa educação mais prática, mais útil, ele conta aquela história famosa do Henry Ford, quando um jornal chamou ele de ignorante. Lembra? Lembro, sim. E aí teve o processo, né? Tentaram pegar ele com perguntas de cultura geral, tipo, quem foi Benedict Arnold, quantos soldados britânicos. Isso. E a resposta do Ford foi demais. Foi icônica. Ele basicamente falou, olha, para que eu vou encher minha cabeça com esses fatos todos? Se eu tenho aqui na minha mesa uns botões e posso chamar especialistas que me respondem qualquer pergunta sobre o meu negócio. Que virada! Quer dizer, ele não precisava saber tudo, mas precisava saber como conseguir a informação. Exatamente, essa é a sacada. Pro Hill, uma pessoa educada de verdade não é a que tem a cabeça cheia de dados. Educado, no sentido prático que ele usa, é quem desenvolveu a mente para conseguir o que quer, sem prejudicar ninguém, claro. É quem sabe onde encontrar o conhecimento quando precisa e, mais importante ainda, sabe como organizar esse conhecimento em planos de ação. E isso conecta direto com o conceito de mastermind, que a gente já falou aqui, né? Perfeitamente. O Ford tinha acesso ao conhecimento especializado que precisava através do grupo dele, o mastermind dele. Ele não precisava ter tudo na própria mente. Nossa, isso tira um peso, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser especialista em tudo na nossa área, mas então se eu não domino, sei lá, a parte técnica do meu negócio, eu posso buscar isso num grupo mastermind, como o Andrew Carnegie fez com aço. Ele admitia que não sabia os detalhes, né? Precisamente. Carnegie é outro exemplo clássico que o Hill usa.
Ele não era o expert técnico, mas sabia se cercar de quem era e organizar essas mentes. E essa é uma mensagem muito poderosa, sabe? Contra aquele complexo de inferioridade que muita gente tem por não ter um diploma X ou Y ou educação formal extensa. Verdade. Quem organiza e direciona o mastermind é tão educado nesse sentido prático do Rio quanto qualquer especialista que faz parte do grupo. Olha o Edison, com pouquíssimos meses de escola formal. Ou o próprio Ford, que não chegou nem na 6ª série. É impressionante. E Hill ainda provoca dizendo que conhecimento especializado é, na verdade, uma das coisas mais abundantes e baratas de se encontrar. Pensa nas universidades, nos especialistas disponíveis. O difícil é organizar e direcionar isso com um propósito. Ok, então, beleza. Entendi a importância do conhecimento especializado e de saber como acessá-lo e organizá-lo. Mas como a gente faz isso na prática? Como adquirir e usar esse conhecimento? Bom, o primeiro passo, segundo Hill, é decidir qual tipo de conhecimento especializado é necessário. E para quê? Tem que estar ligado ao seu objetivo principal, ao seu propósito de vida ou ao seu negócio. Certo, ter clareza do objetivo. Isso. Depois, buscar as fontes. E aí ele lista algumas. A nossa própria experiência e educação, claro. A experiência e educação de outros, através da cooperação. Aí entra o Mastermind de novo. Faculdades, universidades. Sim. Bibliotecas públicas, hoje a gente diria internet, né? Livros, artigos e cursos especiais. Na época dele, escolas noturnas, estudo por correspondência. Hoje seriam os cursos online, EAD, workshops. A oferta é gigantesca. Exatamente. Mas a chave, e ele insiste muito nisso, não é só adquirir. É organizar e usar esse conhecimento para um fim definido, através de planos práticos. Conhecimento guardado na gaveta não vale nada. É a aplicação que dá valor. Faz sentido. E ele também fala muito sobre nunca parar de aprender, né? Bate na tecla de que o aprendizado não acaba na escola. Sim, ele é muito enfático quanto a isso. Considera um erro muito comum das pessoas que não têm sucesso achar que, pronto, formei, acabou o estudo. No mundo que muda o tempo todo, dele se recuperando de crise econômica e o nosso hoje com tecnologia avançando a 1000, a especialização e a atualização constante são vitais. É a tal da aprendizagem contínua. Isso. Ele já via lá atrás que as empresas não buscavam só o diploma, o conhecimento técnico. Buscavam também gente com iniciativa, com caráter, capacidade de liderança. E estudar por conta própria demonstrava muito isso. Para ele, a falta de ambição era um problema sério, quase sem solução. Quem usa o tempo livre para aprender, para se aprimorar, essa pessoa dificilmente fica na base por muito tempo. Ela se destaca. E ele valorizava muito aqueles cursos por correspondência, né? Que seriam os nossos cursos online hoje. Ele via alguma vantagem específica nesse modelo? Sim, via principalmente duas coisas. A flexibilidade, claro, de estudar no seu tempo. E a disciplina. Ele até conta uma história engraçada dele mesmo, que quase largou um curso de publicidade por correspondência. Mas como tinha que pagar, e a escola cobrava... Dor no bolso. Pois é. Isso o forçou a continuar e terminar. E ele disse que depois percebeu que essa disciplina de ser cobrado foi uma parte importante do aprendizado. Interessante. E também a questão da iniciativa, né? Quem busca aprender por conta própria. Sim, ele dizia que os empregadores viam isso com bons olhos. Não por caridade, mas por bom senso. Mostra que a pessoa tem ambição, iniciativa, quer crescer, são qualidades de liderança. Essa ideia de se adaptar usando o conhecimento é muito forte. Ele dá mais exemplos disso? De gente que precisou se reinventar? Dá sim. Tem o caso do Stuart Austin Wiltshire. Ele era engenheiro de construção, mas veio a Grande Depressão e, o trabalho sumiu. Situação difícil. Muito. E ele já tinha mais de 40 anos, casado, mas o que ele fez? Decidiu mudar de área. Foi estudar direito. Que coragem. Recomeçar assim? Pois é. Fez cursos especiais, focados, passou no exame da ordem, equivalente à nossa OAB, e olha, construiu uma carreira de sucesso bem rápido. Uau! A lição que Hill tira disso é: vale a pena saber como comprar conhecimento.
Ou seja, investir em adquirir o conhecimento certo para se adaptar. E a frase dele é forte, né? A pessoa que para de estudar simplesmente porque terminou a escola está para sempre condenada à mediocridade. É bem direta. Para ele, o caminho do sucesso passa invariavelmente pela busca contínua por conhecimento útil e aplicado. E como que uma ideia, uma simples ideia, junto com esse conhecimento, pode virar um negócio, por exemplo? Ele tem um exemplo ótimo sobre isso. De um vendedor de supermercado que ficou desempregado. Situação comum na época e hoje também, né? Sim, infelizmente. Aí o Rio deu uma ideia para ele. E o sujeito foi atrás do conhecimento especializado que precisava. Contabilidade, como usar umas máquinas modernas lá da época, e criou um serviço de contabilidade móvel, numa caminhonete, focado em pequenos comerciantes que não podiam pagar um contador em tempo integral. Que sacada. Inovador para a época. Muito. Começou pequeno, mas a coisa cresceu. Ele usou a imaginação, montou uma frota, contratou gente e acabou ganhando muito mais do que ganhava antes. Incrível. A fórmula mágica. Ideia plus conhecimento especializado plus imaginação. A dificuldade virou. Virou bênção, como diz o Rio, uma oportunidade disfarçada. Mas tem um porém, né? Muita gente tem a ideia, busca o conhecimento, mas trava na hora de vender isso, de oferecer o serviço ou produto. Sim, o próprio vendedor desse exemplo falou isso para o Rio. Tá, tive a ideia, busquei o conhecimento, mas como eu vendo isso? Como eu chego nos clientes? Marketing, né? Exato. O marketing pessoal ou do serviço. A solução que eles encontraram foi criar um material de apresentação, um tipo de portfólio, um livro de vendas, como o Rio chamou, bem feito, visual, mostrando as vantagens do serviço. Tipo um catálogo, um folder caprichado. Isso, que funcionava como um vendedor silencioso. Deu super certo, e daí o Rio teve outra ideia. A de que poderia existir uma nova profissão. Qual? A de especialista em marketing de serviços pessoais, alguém que ajuda outras pessoas a empacotar e apresentar suas habilidades e serviços de forma profissional e atraente. Uma ideia genial. Nossa, isso é muito atual. Hoje a gente fala de personal branding, de criar portfólio online, mas a essência é a mesma. Ajudar a pessoa a se vender melhor no mercado. Exatamente. E ele até conta o caso de uma mulher que fez isso para o filho recém-formado que não achava emprego. Ela montou um plano de marketing pessoal para ele, um documento de quase 50 páginas, super bem feito, organizado. 50 páginas. Uau! O que tinha lá? Tinha a história dele, as habilidades, a formação, experiências. Mas não só isso. Descrevia o cargo que ele queria, como ele poderia preencher as necessidades daquela empresa específica, com pesquisa de mercado, análise de concorrentes, até sugestões de melhoria ele dava. Que trabalho, mas valeu a pena. Por que tanto esforço só para conseguir um emprego? A resposta do Rio é ótima. Fazer uma coisa bem feita nunca é trabalho. E o resultado? O filho conseguiu emprego na primeira entrevista, com o salário que ele pediu. E não começou lá embaixo, na base. Já entrou como executivo júnior. Caramba! Então aquele esforço todo economizou anos de carreira, talvez? Exatamente. O plano bem feito cortou caminho. Talvez 10 anos que ele levaria para chegar naquela posição se começasse do zero, lá de baixo. E isso me lembra outra coisa que o Rio critica bastante. Essa ideia de que todo mundo tem que começar por baixo. Por que ele não gostava muito disso? Ambição. Ele achava que começar 1 ou 2 degraus acima já dava uma visão melhor. Permite observar quem está subindo, como as coisas funcionam mais para cima. Exato. Ajuda a formar o hábito de olhar para frente, de ver as oportunidades e ir atrás delas, em vez de só cumprir tarefa. Faz sentido. E tem o exemplo do Dan Halpin, que ilustra bem essa recusa em se conformar com a base, né? Perfeito. O Halpin foi gerente do time de futebol americano lá de Notre Dame com o famoso técnico Knut Rockne. E essa convivência com alguém de sucesso, o Rockne, inspirou ele a mirar alto. Mesmo se formando no meio da depressão. Mesmo assim, ele começou vendendo aparelhos auditivos, ganhando por comissão.
Um trabalho inicial, ok, mas ele não se conformou. Não era o que ele queria. E aí? Ele mirou mais alto e conseguiu uma promoção para gerente assistente de vendas na mesma empresa. Pode parecer pouco, mas essa posição o colocou no radar. Ele ficou visível. Uhum. Tanto que foi notado pelo presidente de uma empresa concorrente, um tal de A.M. Andrews. O Andrews viu potencial nele e o contratou para ser gerente de vendas de uma divisão importante. Que virada. E tem mais. O Andrews deu um teste para ele. Ficou fora por 3 meses. O Halpin podia ter ficado esperando ordens, mas não. Inspirado pelo lema do Rockne, o mundo ama um vencedor, ele tocou o barco, mostrou serviço e o resultado. Em pouco mais de 6 meses na nova empresa, foi eleito vice-presidente e gerente geral, uma ascensão meteórica. Incrível. É uma combinação de fatores aí, né? A visão do Andrews em reconhecer o potencial Sim, mérito dele. e a atitude do Halpin de não aceitar um trabalho que não o satisfazia e de buscar ativamente uma posição melhor e de se mostrar. Exatamente. E o Hill usa isso para reforçar a ideia de que sucesso e fracasso dependem muito de condições que a gente pode controlar, se a gente quiser. E que são muito resultado de hábito, né? O hábito de se conformar ou o hábito de buscar mais. Isso. E das associações também. A influência do Rockne foi fundamental para o Halpin. Tanto que o Hill depois recomendou que o próprio filho fosse trabalhar com o Halpin, mesmo ganhando menos no início, só pelo valor de estar perto de alguém que não se conformava, que mirava alto. O poder do ambiente e das conexões certas. Pode evitar essa estagnação lá na base, que é um lugar monótono e improdutivo, segundo o Hill. E ele via um mercado gigantesco para essa ideia de ajudar as pessoas a venderem melhor seus serviços. O mercado que movia bilhões já naquela época. E hoje nem se fala. Voltando àquela ideia do especialista em marketing pessoal. O Hill realmente achava que isso podia ser a semente de uma grande fortuna. Sim, ele acreditava muito nisso. Argumentava que ideias com até menos mérito aparente, como as lojas de 5 e 10 centavos do Woolworth, tinham gerado fortunas imensas. Para ele, se alguém tivesse imaginação para pegar essa ideia do marketing pessoal, combinar com conhecimento, montar um plano, nossa, tinha um potencial enorme. E como isso funcionaria na prática? Ele sugeria até uma aliança mastermind para isso, um bom escritor, um designer ou letrista para deixar o material bonito e alguém para prospectar os clientes. Um negócio que poderia crescer rápido. E aquela mulher que fez o plano para o filho? Ela transformou isso num negócio mesmo? Transformou, montou uma equipe e recebia pedidos do país todo. E o modelo dela era interessante, ela ganhava uma porcentagem do aumento salarial que os clientes conseguiam com a ajuda do plano dela. Interessante. E justo, né? Porque o plano ajudava o cliente a conseguir mais e ela ganhava junto. Exato. E beneficiava o empregador também, porque recebia um candidato muito mais preparado e alinhado com as necessidades da empresa. Não era só sobre vender mais caro, era sobre agregar valor real. O método exato ela guardava como segredo profissional, claro. Entendi. Então, no fim das contas, a mensagem principal é que ter a ideia certa e a imaginação para aplicá-la é talvez o mais valioso, mais até do que o conhecimento técnico em si. É uma ótima forma de resumir. O Hill diz uma frase marcante: não há preço fixo para ideias sólidas. O conhecimento especializado é a base, é fundamental, claro, mas ele argumenta que esse conhecimento é mais abundante e fácil de adquirir do que ter ideias originais e a imaginação para combinar tudo isso em planos que funcionam. E a capacidade de organizar, conectar os pontos, usar a criatividade. Isso, por isso existe essa demanda universal, como ele diz, pela pessoa que consegue fazer essa mágica, juntar conhecimento especializado, ideias e planos organizados. A imaginação é a chave mestra aí. Então, para fechar, a ideia central do capítulo. A ideia é o principal. O conhecimento especializado a gente acha ali na esquina. Ou quase isso. Organizar, mas a faísca inicial, a combinação única, vem da ideia, da imaginação. E a citação final do capítulo é daquelas de anotar e reler sempre. Manda aí. Ele diz assim:
Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são resultado de trabalho duro. Chocante, né? Bastante. Continua. Riquezas vêm, se vierem, em resposta a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou sorte. Uau, forte. Quer dizer, não é só ralar, é aplicar os princípios certos, de forma organizada e direcionada. Muita coisa pra gente pensar, hein? Muita coisa mesmo. Um capítulo denso, cheio de insights. Nossa, demais. Olha, muitíssimo obrigado a toda a nossa comunidade Positivo e Próspero que nos acompanhou nessa análise. É muito bom ter essa companhia. E vamos lembrar sempre, né? A gratidão abre caminhos para mais abundância em nossas vidas. Com certeza. E ver o interesse crescendo nesses temas mostra que tem muita gente buscando essa mentalidade mais próspera, né? Isso é ótimo. Continuem com a gente aqui no canal Positivo e Próspero, que tem sempre mais reflexão, mais ferramenta para ajudar nessa jornada. E olha, a gente adoraria saber o que mais marcou para vocês nesse capítulo. Isso, deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem o que pensaram, a troca é muito rica. Verdade. E fica claro a nossa recomendação, leiam o livro Pense e Enriqueça na íntegra. Nossa conversa aqui é um aperitivo, um estímulo para mergulhar fundo nas ideias do Napoleão Hill. É um clássico que vale cada página. E para a gente continuar crescendo junto nessa jornada, já sabem, né? Se curtiram essa análise, deixem o like, inscrevam-se no canal Positivo e Próspero, ativem o sininho para não perder nada e compartilhem. Mandem para aquele amigo, parente, colega que pode se beneficiar dessa conversa. Isso aí. E explorem os outros conteúdos também. Tem muita coisa boa aqui no canal, mais de 90 vídeos já sobre lei da atração, mentalidade de riqueza, temas que se conectam. E um obrigado super especial à nossa comunidade que só cresce. Já passamos das 170 pessoas aqui, conectadas nessa energia positiva, buscando a prosperidade. É maravilhoso seguir junto com todo mundo. É verdade. Gratidão imensa. E para a gente fechar, deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Uma reflexão para levar. Pensando no nosso mundo de hoje, 2025, com acesso à informação quase infinito, será que o grande desafio não é mais achar o conhecimento, mas sim a nossa capacidade de organizá-lo, de direcioná-lo com um propósito claro e, talvez o mais importante, usar a imaginação para transformar tudo isso em valor real, em resultados concretos? O que vocês acham? Ótima pergunta para a gente refletir. Fica aí no ar. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Continuem pensando e prosperando.